Olá, esse é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia, e eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um problema filosófico bem antigo e importante, que é a relação entre teoria e prática. Na nossa cultura, é muito comum que as pessoas elogiem muito a prática e usem o termo teoria para designar alguma coisa negativa. É como se o ato de teorizar fosse um ato puramente abstrato e inútil. E é interessante porque nessa concepção de teoria se compreende que o ato de pensar e as formulações do pensamento são ligadas a alguma espécie de metafísica. Inclusive, essa crítica da teoria provavelmente seja um resquício de formulações metafísicas que foram feitas no passado, considerando que filósofos, sobretudo no século XVIII e no século XIX, foram muito críticos das formulações metafísicas, que seriam aquelas formulações sem fundamento, sem base, sem fundamento empírico, histórico, epistemológico. E nessa medida nós nos tornamos pessoas, ouvindo essas histórias, nos tornamos pessoas avessas à teoria. Evidentemente, como sujeitos construídos dentro de jogos de poder e de práticas sociais, nós também aprendemos a odiar as teorizações, aprendemos a nos distanciar delas, ou melhor, fomos ensinados a nos distanciar e a não ter uma apreciação maior em relação às formulações teóricas, porque o sistema de opressão no qual nós estamos inseridos é um sistema que não se beneficia da reflexão dos indivíduos. Esse sistema prefere que os indivíduos abdiquem do seu pensamento e assim abdiquem da autonomia intelectual e também da autonomia prática que deriva de uma autonomia intelectual. Nesse sentido, nós, assim como nós pensamos o que pensamos a partir de influências dos contextos, dos meios e das circunstâncias nas quais nós nos formamos, tanto na nossa vida infantil, jovem, adulta, ao longo da nossa vida, nós nos formamos e ao mesmo tempo somos informados por essas circunstâncias e influenciados, portanto, por tudo isso que é dito e que é ensinado e que vem a constituir contextos retóricos, contextos linguísticos a partir dos quais nós aprendemos a pensar. E um pensador muito interessante, um filósofo importantíssimo que trabalhou com essa conexão entre teoria e prática, que aliás abriu caminhos para tantos pensadores no século XIX e no século XX, foi justamente Karl Marx. Karl Marx é um pensador da relação entre teoria e prática. Em diversos dos seus trabalhos, ele discute justamente a ideia de que a prática não acontece sem teoria, a teoria não acontece sem prática, mas existe um construto que é a praxis, que implica justamente a influência mútua desses dois vetores da nossa experiência vivida, da nossa experiência humana. Mas Marx é também um pensador que faz uma grande modificação no sistema habitual do pensamento até a sua época. Na época em que Marx cria o materialismo dialético, ele funciona junto com Hegel. Ele está num diálogo com Hegel, que é um pensador muito importante logo depois de Kant, ainda no século XIX, e Hegel, como pensador do idealismo alemão, ele disse que o espírito
digamos, a mentalidade, a cultura, a razão, o pensamento. E ele diz que é o espírito, então, esse conjunto que no alemão de Hegel ele chamava de Geist, que essa, vamos chamar assim, essa força da razão, essa força daquilo que na antiguidade se chamava logos, essa força viajando na história, ela produz a história, ela produz as relações humanas, as relações inclusive de poder. É o espírito que informa a vida material e que faz com que a gente viva as experiências que vivemos na vida concreta. O espírito para Hegel é ele que é concreto. E Marx vai fazer uma inversão, porque ele vai dizer, não é o espírito, não são as ideias, não é a razão que move o mundo. O que move o mundo são as relações materiais, são as práticas materiais, as relações de poder. É como se a história para Marx fosse feita a partir da materialidade da vida, do corpo físico humano como um corpo trabalhador, e um corpo que vai desenvolver a ideia de espírito e a experiência espiritual, entre aspas, a partir das relações hiperconcretas da materialidade, e o corpo inserido nessa materialidade sendo materialidade, e essas relações é que vão forjar então esse construto aí chamado de espírito. Então isso é a base do método de Marx, que foi tão revolucionário, pensar a partir das relações concretas, das práticas sociais. Isso sempre foi uma questão para os pensadores na esteira de Marx. Diversos marxistas se posicionaram sempre na direção de unir teoria e prática. E tem um pensador muito interessante nesse período, do século XX, Theodor Adorno, que eu costumo citar muito aqui nas minhas falas, porque eu sempre o estudei. E Adorno tem um texto chamado Notas Marginais sobre teoria e praxis, sobre teoria e prática, na qual ele fala que a nossa relação com a prática se tornou uma relação cada vez mais densa e uma relação cada vez mais difícil em função do empobrecimento da nossa experiência. Ele quer dizer com isso que houve na cultura capitalista e utilitarista, e em função do utilitarismo que preside o que os europeus gostam de chamar de modernidade, houve sempre então uma preferência pela prática e na contramão da teoria, e uma fetichização da prática, como se fosse possível existir uma prática sem teoria. E nesse sentido, Adorno vai dizer que essa mistificação ou essa fetichização da prática, ela na verdade acoberta um tipo de teoria que não quer demonstrar a sua realidade, a sua presença. E essa teoria que se esconde por trás dessa prática endeusada, fetichizada, é justamente a ideologia que tomou o lugar da vida. O mais terrível justamente da ideologia é que ela já não se diferencia da realidade, portanto não nos sobra, nós estamos mergulhados na ideologia, não nos sobra espaço, não nos sobra uma brecha pela qual escapar. Então, no nosso contexto, é importante pensar essa relação, porque se apaga, se oculta essa questão fundamental de Marx até os marxistas, que prevê que sempre que nós agimos, esse agir é conectado com um pensamento, que não é necessariamente crítico, pode ser um pensamento pronto e repetitivo, mas pode também ser um pensamento crítico, e que todo pensar que é crítico, ele se organiza também, não só o pensar crítico, todo pensar se organiza, na verdade, como
uma forma concreta. O pensamento produz o mundo, produz a vida, assim como as relações vividas produzem pensamento, e isso constitui um movimento dialético entre teoria e prática. Quando a gente fala de dialética, nós falamos justamente dessa movimentação, dessa coparticipação, dessa solidariedade entre elementos, entre lados de uma mesma realidade, de um mesmo objeto. Então, é uma ideia para a gente pensar e trazer para a nossa vida, percebendo que nós estamos sempre pensando a partir do que já foi pensado, ou do que está sendo pensado e lançado no universo da linguagem, ao mesmo tempo que nossas relações concretas estão se desenvolvendo confusas com essas teorizações, com esses pensamentos, e produzindo também esses pensamentos. As condições tecnológicas da vida organizam e definem, são determinantes das nossas, dos nossos sentidos, das nossas palavras, das nossas ideias, até mesmo da terminologia que a gente usa.